Olá! Hoje a gente vai analisar uma visão sobre o tempo, assim, bem diferente do normal, né? É baseada num texto que recebemos chamado "O minuto é uma falta de coerência". E olha, a ideia central é, no mínimo, surpreendente. Ok, vamos lá. O texto basicamente afirma, citando um novo estudo que, não é detalhado, que minutos e segundos do jeito que a gente conhece simplesmente nunca existiram. É isso mesmo. A proposta ali é que a única fração de tempo que seria universalmente coerente, sabe, seria a hora. Imagina só, nada menor que uma hora teria um significado real. É uma afirmação que causa uma estranheza imediata, né? Porque, bom, toda a nossa sociedade hoje, a tecnologia, as rotinas diárias, tudo opera com base em minutos, segundos. O mais fascinante aqui é como o texto descarta essas unidades, assim, de forma tão categórica, como se fossem uma ilusão mesmo. E não para por aí. A fonte ainda nomeia quem seriam os responsáveis por essa fragmentação toda. Um grupo que o texto chama de os incoerentes, descritos lá literalmente como uns malucos. Eles teriam inventado essas subdivisões da hora. O que você acha dessa personificação da ideia? Olha, é uma escolha de linguagem bem forte, né? Ao criar essa figura dos incoerentes e usar termos como malucos, a fonte adota um tom quase de manifesto, sabe? Desqualifica a medição atual de uma forma bem passional. Não parece ter ali, pelo menos no material que a gente tem, uma argumentação histórica ou científica para dizer quem seriam esses incoerentes. É mais uma crítica focada na própria ideia da fragmentação em si. Exato. E a crítica principal é que essa divisão da hora em minutos e segundos não foi só um erro, mas foi uma grande perda de tempo para a humanidade. O texto usa essa expressão, que ficamos séculos tentando e perdendo tempo, com unidades que, para essa visão, não tem base nenhuma na realidade. E essa crítica se aprofunda quando a gente pensa no impacto, né? A fragmentação é vista como inútil, fundamentalmente. Uma distração que impediu a humanidade de operar dentro de uma suposta coerência temporal maior, mais ampla. O texto em si não detalha como essa perda de tempo aconteceu na prática, mas ele insiste muito na futilidade dessa precisão abaixo da hora. Certo. E diante dessa crítica tão radical, o que a fonte propõe, então? Para seguir adiante, qual a sugestão? Bom, a fonte propõe o que ela chama de Era da Coerência. Seria um futuro onde a humanidade finalmente iria desmistificar o tempo, abandonando minutos e segundos e adotando a hora como a unidade mínima, indivisível. A ideia, pelo que dá para entender do texto, é que a gente continuaria tentando e tentar, essa frase que eles repetem, mas agora de uma forma eficiente, sabe? Sem perder tempo com essas frações que eles consideram inexistentes. Interessante essa repetição do tentando e tentar. Parece sugerir que o esforço humano continua assim, mas o foco muda, né? Se livrando do que a fonte considera uma medição inútil. Mas, se a gente levar essa lógica da era da coerência um pouco mais adiante, como ficariam as áreas que hoje dependem assim crucialmente de segundos, ou até milissegundos? A fonte chega a comentar isso? Não diretamente. O texto parece mais preocupado em estabelecer o princípio filosófico da hora como unidade mínima, do que em detalhar as consequências práticas dessa mudança tão radical. A implicação, se a gente seguir estritamente a lógica apresentada ali, é que essas atividades ou teriam que ser completamente repensadas, ou talvez a fonte considere que essa necessidade de precisão extrema seja ela mesma um sintoma da incoerência que ela critica. É um ponto que o material deixa meio em aberto, assim. Entendi. Então, o texto sugere até uma tarefa para a ciência moderna, né? Sim, sugere que caberia agora à ciência corrigir a nossa medição do tempo para refletir essa suposta realidade onde só a hora é a unidade fundamental. É uma visão que coloca a ciência a serviço de validar essa ideia bem heterodoxa. Então, para resumir nossa análise aqui, exploramos essa visão peculiar apresentada na fonte "Um minuto é uma falta de coerência". Uma visão onde minutos e segundos são construções artificiais, né? Ilusões criadas por esses tais incoerentes, e onde a verdadeira medida do tempo começaria apenas na hora. Exato. E se a gente conectar isso ao quadro geral, o texto, mesmo sendo breve, ele lança uma provocação fundamental sobre como a gente percebe e quantifica a nossa existência.
Isso levanta uma questão importante, né? Pensando puramente com base na premissa da fonte. Se a gente aceitasse que a hora é a menor unidade de tempo real, indivisível, como isso transformaria não só a nossa tecnologia, mas a nossa experiência subjetiva do dia a dia? Dentro dessa almejada era da coerência livre dessa suposta tirania dos minutos e segundos, fica a reflexão, né? Como seria viver num mundo medido só de hora em hora?